Sozinha, né? Quem estiver em São Paulo deve estar sentindo um friozão danado aí. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a parte de pesquisa, né? A tal da UX Research e tudo mais. Vou compartilhar minha tela com vocês. Quero que vocês fiquem muito à vontade para mandar mensagem, mandar pergunta, enfim, qualquer coisa que vocês precisarem aí no meio do processo. Manda aqui no chat, o Marco está de olho lá e eu também estou de olho por aqui. E a gente vai trocando essas informações, combinado? Tá frio, né? Tá frio, Marina, tá frio mesmo. Eu tô congelando por aqui. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, um instantinho só. Aí está. Tá dando para ver minha tela direitinho? Opa. Joia, beleza. Então tá legal, gente. Muito obrigada pela informação aí, que é bom que a gente vai acompanhando junto. Pois bem, queria começar falando para vocês que a gente vai conversar hoje, né, um pouco sobre essa parte de UX Research, que é uma das disciplinas de UX. É um papo bem inicial que a gente vai começar aqui, enfim, é um começo de tudo, né? Pesquisa é um assunto extremamente amplo, e cheio de nuances, enfim, cheio de detalhes. Eu costumo falar, é minha área predileta de trabalho, então a gente vai só dar uma pincelada por aqui, passar um pouco dos conceitos iniciais, tirar algumas dúvidas e tudo mais, mas a gente em breve vai ter um outro curso grandão aí da parte de Design Thinking, que são de 32 horas, se não me engano, e a gente vai falar um pouquinho mais dele no final. Por hora, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte de pesquisa. A gente tem ouvido falar muito, né, sobre UX recentemente, e sobre todas as disciplinas dos X, UX, EX, X e todos esses X por aí. E a parte de pesquisa talvez seja o primeiro passo, né, quando a gente fala de um projeto de UX design, por exemplo, a gente sempre começa por aí, né, que é a parte de pesquisa, de entrevista, enfim. Mas a gente não faz isso somente no começo do processo. Vou falar um pouquinho mais disso com vocês daqui um pouco. A gente vai passar também sobre algumas ferramentas, as principais ferramentas de pesquisa, tanto da parte offline, né, analógica, quanto da parte digital, vou passar rapidamente também, para a gente poder sair daqui com um overview bem interessante sobre esse assunto de uma forma geral, né? Então vamos lá. Quando a gente começa falando desse, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Bárbara Almeida Ladeia, sou jornalista de formação, né? Me formei como jornalista, trabalhei muitos anos nas grandes redações aí do Brasil. Trabalhei na Exame, trabalhei na UCSA, trabalhei no Brasil Econômico, trabalhei em uma série de publicações aí sempre orientada para essa parte de negócios e economia, né? Até que um belo dia eu comecei a fazer algumas matérias sobre a parte de design thinking e o bichinho me mordeu e eu nunca mais consegui largar. E desde então eu fiz essa migração aí para esse caminho. Agora, atualmente, eu acho que a gente já deve estar com uns 10, 11 anos aí trabalhando nessa área também. Me formei em designer de serviços na EISE, na antiga EISE, que hoje tem outro nome, Iniciativa BIS, é uma escola de design de serviços que era coordenada pelo pessoal da Liverk. Fui para a Espanha recentemente, voltei, fiz um mestrado lá fora e voltei. Desde que eu voltei, eu fundei a 2.5, que é uma empresa de inovação social, né, voltada para a parte de design, tanto estratégico quanto da parte de comunicação, orientada para empresas de impacto social, né, buscando atender empresas que trabalham com esse perfil. Sou facilitadora no Garage, sou facilitadora também na Digital House, também no programa Vitec da Prefeitura de São Paulo, também no Fábrica de Negócios, que também é da Prefeitura de São Paulo. Atualmente, a 2.5 é muito orgulhosa aceleradora do programa de inovação rápida contra a Covid-19, que também está sendo coordenada
pela Secretaria de Desenvolvimento, enfim. Tenho aí um caminho nesse trabalho de design de negócios, de produtos, serviços, enfim, de poder levar um pouquinho mais disso. E no fim, tudo isso é UX, a gente vai chegar lá. Quando a gente fala de UX, a gente está falando de pesquisa em UX, eu gosto muito dessa definição da Interaction Design Foundation, porque para mim deixa muito claro, né, sobre o que a gente está falando. A gente está falando de uma investigação sistemática dos usuários, né, e dos seus requisitos, a fim de adicionar contexto e insights sobre o processo de projetar a experiência do usuário. Ou seja, a gente está falando sobre pesquisar, sobre buscar e investigar de uma forma intensa e sistemática, né, todas as questões relacionadas ao usuário dentro do sistema em que ele está operando, a fim de entender melhor conceitos e insights, né? E aí a gente usa uma série de ferramentas, que eu vou mostrar algumas para vocês hoje, mas são ferramentas que fazem com que a gente busque descobrir, que são caminhos de descoberta, que revelam informações sobre problemas, ou sobre o problema do usuário, sobre o processo que pode ser inserido, sobre coisas que podem ser inseridas dentro do processo de design, sobre informações, enfim. A gente descobre uma série de coisas aqui o tempo inteiro. Então, quando a gente está falando do processo de design, a gente está falando daquele processo que talvez vocês conheçam, que é o processo do duplo diamante de todas as iterações. Quem nunca ouviu falar de design thinking, não conhece o processo de design, manda aqui para mim no grupo. Ou melhor, vamos fazer ao contrário, manda todos que conhecem, levanta a mãozinha aí para mim, aqui no chat para eu ver. Quantos de vocês aqui já tiveram contato com esse assunto? O processo de design, ele é um processo que ele parte de uma premissa de entendimento, né? Da gente conhecer melhor o problema, o assunto que a gente está abordando em questão, para daí, através de uma observação, a gente ter um ponto de vista, né? Ter um ponto de partida para começar a pensar em ideias de solução desses problemas que a gente está abordando. Ah, obrigada, muitos de vocês conhecem. Isso é ótimo, então nem vou demorar muito aqui. Então, quando a gente fala de em que momento do processo de design que a gente usa a pesquisa, eu costumo brincar e eu falo que é igual o menino do sexto sentido, entendeu? Quando que a gente faz pesquisa, a gente faz o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, porque quando eu estou numa fase de entendimento, eu estou numa fase de pesquisa, de explorar, né, o projeto, explorar o assunto, o tema em que está envolvido o projeto que eu estou trabalhando. Quando eu passo para a fase de observação, eu também estou coletando dados e estou coletando informações que vão me conduzir para esse lugar de ponto de vista, que é da onde vai sair o meu processo de ideação, né? Que vai sair aquela grande pergunta e o processo de ideação vai acontecer. O processo de gerar novas possibilidades, novos produtos, novos serviços, enfim, novos processos, novos caminhos, mas esse processo de ideação parte daí. Dentro do processo de ideação também faz parte a gente estar coletando, né? Quando a gente faz isso em grupo, que é a forma certa de se fazer isso sempre eu falo que designer só trabalha em bando, né? Então, em bando, a gente também está coletando informações e quando a gente parte para um protótipo, eu também estou coletando feedbacks do meu usuário. Quando eu vou para teste, eu estou fazendo a mesma coisa e toda vez que eu itero, eu estou aplicando um processo de pesquisa. Então, no fim das contas, não é só porque não é nem porque eu estou puxando a brasa para minha sardinha, porque eu gosto muito da parte de pesquisa, mas principalmente porque todas as fases que são iteráveis, ou seja, que a gente pode se conectar, geram pesquisa. E toda geração de pesquisa gera informação que gera novos processos iteráveis, né? Então, a gente está sempre dentro desse circuito. Esse cara, senhorzinho muito simpático, se chama Don Norman. E eu sou um fãzoca dele, super fã mesmo. Don Norman foi um dos primeiros caras a pensar UX, né, no mundo, assim, enfim. Talvez um dos primeiros a ter o departamento, a ser um chefe de departamento de experiência do usuário na Apple, que foi onde esse conceito se consolidou. E é interessante de lembrar que lá na década de 90 ele já estava vendo isso, né? Então, aqui de cara eu já coloco uma coisa que eu acho bem importante da gente ter sempre em mente, é que o UX não é sobre tecnologia, né?
Tem um vídeo muito interessante dele no canal do Norman Nielsen Groups. Depois, se vocês quiserem, eu posso procurar esse link para colocar aqui para vocês. Mas é exatamente como ele coloca isso, né? Não é sobre tecnologia, não é sobre criar um site bacana, não é sobre criar um aplicativo bonito, né? É sobre olhar pessoas e olhar como as pessoas interagem com essas telas, né? Ou como elas interagem com a tela, ou como elas interagem com o processo analógico. A gente fala de UX, a gente automaticamente já conecta com o mundo digital e com tecnologia, e, na verdade, esse conceito pode ir muito além disso. Esses 2 livros que estão aqui no cantinho são os 2 livros dele que eu recomendo muito fortemente. Esse amarelo foi o primeiro e o pretinho, o Emotional Design, veio depois. Os 2 estão na Amazon, dá para ler no Kindle. E são 2 livros muito interessantes para a gente pensar design de um jeito diferente. Assim. Embora ele tenha coisas de casa na capa, ele não está abordando esse tipo de design de produto nem nada. Ele aborda o conceito, né, do design de uma forma geral. E uma das coisas mais legais que ele coloca, e que eu acho muito interessante que ele traz no Design of Everyday Things, nesse amarelinho, é o conceito dos 7 estágios da ação, né? Para quem já conhece UX, esse é um conceito bem importante, mas para quem não conhece, eu vou resumir aqui de um jeito bem rápido, mas vale um estudo, né? Vale se dedicar para observar esses 7 estágios da ação. Quando a gente está analisando um comportamento de um usuário, seja numa plataforma digital ou numa plataforma analógica, enfim, tanto faz, a gente está avaliando um processo que acontece da hora em que ele tem a ideia de realizar alguma coisa até a hora que ele dá o feedback sobre essa coisa. Vou dar uma explicação, vou explicar isso de um jeito mais simples. Quando um usuário quer entrar na conta de e-mail dele, vou dar esse exemplo, a gente estuda tudo o que acontece quando a gente está fazendo uma pesquisa em UX, a gente está estudando tudo o que acontece no processo, desde o momento em que ele tem a ideia de que ele pode querer entrar no e-mail dele, de que ele vai entrar no e-mail dele, até o momento em que ele conclui a sua atividade e analisa como foi esse processo e observa como foi esse processo. Esse é um tipo de coisa que acontece de uma forma instintiva para o usuário, né? E independente de onde ele esteja, numa plataforma digital, numa plataforma analógica, tanto faz. Mas é muito para a gente que vai trabalhar isso do ponto de vista de pesquisa, de análise, é muito importante a gente quebrar esses 7 estágios da ação, né? Quando eu tenho aqui meu copo d'água e eu penso, tenho sede, e automaticamente pego meu copo d'água, levo a boca, provo, tomo a água e volto o copo para a mesa, eu não estou pensando enquanto estou fazendo o estudo, né? É nossa função, enquanto pesquisa dentro da área de UX, quebrar esse processo. Então, eu tenho sede, eu sinto a sede, em algum momento eu sinto algo na minha boca que parece ressecado, e aí eu olho para o meu copo, e aí eu movo meu braço na direção do copo, ou seja, tem a ver com entender esse fatiar do processo, né? E a pesquisa que a gente faz é justamente para compreender esse fatiamento do processo e o que a gente pode fazer, o que a gente pode descobrir dentro de cada momento desse processo. Tudo bem? É um pouquinho complicado esse conceito, ele tem um gráfico bem legal, que eu também posso compartilhar com vocês, eu não botei na apresentação, mas é muito interessante, é muito importante a gente ter isso em mente, assim, que todo o processo de pesquisa e em UX, ele tem que estar tem que considerar esse fatiamento dos 7 estágios da ação, beleza? Se tiver ficado alguma dúvida, sinaliza aqui para mim no chat que eu vou acompanhando com vocês, beleza? A gente volta a falar um pouquinho mais desse assunto. Então, como eu estava falando, a gente não está falando só de soluções digitais, né? A gente está falando tanto de soluções digitais ou de soluções analógicas, né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês levem daqui é exatamente isso. O UX não é sobre uma plataforma, necessariamente. Ela é sobre a forma com que as pessoas interagem com as suas interfaces, né? Seja digital ou seja analógica, tanto faz.
mas é sobre a forma com que elas fazem, cumprem as suas atividades e realizam os seus processos dentro da interface que a gente sugere a elas, né? Tem a ver com investigar o comportamento das pessoas, né? Tem a ver com investigar a forma como elas se sentem diante de uma solução, diante de um produto, diante de um serviço. Tem a ver com entender como que elas percebem esse serviço de volta, enfim. Tem a ver tudo tem a ver com pessoas, né? E no fim das contas a gente nunca pode tirar isso de regra. E aí a gente sempre bate aquela pergunta, né? Mas fala, Bárbara, então se é só conexão com as pessoas, né? Por que agora só que tudo isso está aparecendo? Por que agora só que a gente está discutindo isso com tanta intensidade, né? Por que é só agora que a gente está falando de UX, está falando de pesquisa, ou está falando de CX, da experiência do empregado, da experiência do cliente, da experiência do usuário? A gente está falando disso agora porque a gente também está passando por um processo de transformação digital. Nossas cabeças também estão passando por uma mudança de mentalidade, né? Que começou já faz muito tempo, mas quando a gente está falando de um processo que acontece em coletivo, em sociedade, são processos que demoram mais a se concretizar e a se realizar de uma forma geral, né? Quando a gente fala de uma mentalidade digital, a gente está falando de pessoas que demandam velocidade, de pessoas que demandam correções em processos, né? Que demandam correções no uso, nas ferramentas. A gente está falando de pessoas que confiam nos reviews, nos feedbacks uns dos outros, de pessoas que são todas geradoras de conteúdo por si só. Então, todo esse contexto faz com que a gente precise cada vez mais pesquisar o comportamento do usuário, né? E usuário, qualquer usuário que seja ele cliente, consumidor, seja ele funcionário da empresa, o tal do UX, seja ele usuário só do sistema, mas não necessariamente é o pagador desse sistema, não é o comprador, né? Cada vez fica mais necessário a gente entender o papel de todos esses stakeholders que tem na nossa cadeia de valor que a gente está pesquisando, que a gente está estudando, e cuidar da experiência de todos eles, porque todos eles cumprem um papel de relevância dentro da cadeia de valor de uma empresa, né? Ou de um produto, ou de um negócio, de um serviço. Sinaliza aqui para mim quantos de vocês têm um negócio, quantos de vocês trabalham em alguma empresa ou estão em busca de oportunidades. Manda aqui para mim no chat para eu saber mais ou menos como é que está esse perfil de vocês. E a gente ir aqui trocando um pouco mais nesse sentido, tá bom? Transição de carreira, Liliane, é legal. Isso é um momento, né, para estar na transição de carreira, um momento difícil, porém bom também, né, que são muitos desafios novos, né, que a gente traz para jogo. É isso aí. Quanta gente em transição, que ótimo. Kate, o X e o Y são duas áreas muito interessantes, assim, que tem pintado muitas possibilidades. Eu tenho visto muitas vagas se abrindo nessa área, talvez seja um caminho bem interessante. A Bruna PMO também é importante. Pois é, Jennifer é UX Writer. São as três coisas que a gente tem, né, de UX. A gente tem UX Writing, UX Research e UX Design, né, que são as três disciplinas mães aí do trabalho de UX. A escrita em UX é muito importante também. Muito bem, gente, vamos lá. Vou seguir aqui. Então, quando a gente está falando de pesquisa, a gente está falando sobre não ter pressa, né? Essa é uma das fases do processo que é mais negligenciada e é uma das fases mais importantes do processo de design thinking, ou de design de serviço, ou enfim, ou de human centered design, ou de qualquer processo de design que você esteja fazendo, até de design gráfico, se for o caso. Né? Acaba sendo muito negligenciado porque a gente já parte do princípio de que a gente tem uma baita ideia e quando a gente tem essa tremenda ideia, a gente começa a negligenciar o processo de pesquisa para poder validar essa nossa ideia o quanto antes possível. E aqui eu vou propor para vocês que a gente trabalhe sempre com foco no problema e não com foco na solução. Né? Quando a gente trabalha sempre com foco no problema, a gente tende a ter muito mais insights, muito mais dados durante o processo de pesquisa que geram um resultado muito melhor no final. Né? Então, é um processo de descer ali com o microscópio, sem pressa e, de fato, investigar. E aqui a gente fala existem essas duas formas, né, de fazer pesquisa, que é a forma de exploração e a forma de pesquisa direcionada.
Vou tentar descrever um pouquinho cada uma. Os 7 estágios da ação acontecendo aqui. Vou tentar descrever um pouquinho cada uma para a gente se entender aqui. Quando a gente está falando de um processo de exploração, que é aquela muito primeira fase do processo de design thinking, a primeira abertura do primeiro diamante, é o primeiro processo de divergência que a gente tem no design thinking, a gente está falando de um processo solto de pesquisa, né? Que muitas vezes a gente não tem, a gente tem um problema ali, a gente está rondando um problema, mas a gente ainda não tem um ponto de vista claro sobre esse problema, né? Então é muito comum a gente sair nesse processo de exploração um pouco caótico mentalmente, a organização das informações vai estar um pouco caótica. E isso é natural, faz parte do processo. E é muito importante a gente respeitar essa parte do processo. Fazer uma pesquisa de exploração mais ampla, que vai ser um pouco mais solta e que vai ser um pouco mais desconectada em si, é muito importante para a gente dar essa implosão mental, assim, sabe? Da gente fazer esse boom de dentro para fora, para poder começar a entender como que eu vou direcionar a pesquisa para afunilar para fazer a convergência do meu primeiro diamante, né? Então, a gente usa todas as ferramentas, tanto em pesquisa de exploração, do discovery, que é uma coisa mais solta, quanto nas pesquisas mais direcionadas. As ferramentas são as mesmas, mas a forma como a gente aborda muda. O assunto que a gente procura é o que muda. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente entra numa pesquisa ampla, a gente não tem ainda uma grande pergunta, né? A gente quer saber mais sobre um assunto. Então, a gente está trabalhando abertamente dentro de um contexto mais difuso mesmo, porque é esse o processo, né? O processo de divergência. E aí, a hora que a gente chega na grande pergunta, que é quando a pesquisa começa a ser direcionada, e que aí a gente começa a trazer informações mais precisas. Então, é como se a gente abrisse o nosso campo de visão para, a partir de um determinado momento, mergulhar ali, né? Para uma pesquisa mais direcionada. Eu prefiro, claro que, enfim, eu não vou entrar em detalhes no processo de exploração, porque eu acho que o processo de exploração ele é muito intuitivo e a gente tem que fazer isso de uma forma intuitiva mesmo. Então, a gente, enfim, William, acho bom vocês trocarem todos os contatos no LinkedIn, sim. Boa ideia, Ed. Muito boa ideia. Então, ele é um processo muito intuitivo e muito amplo, então eu não acho que vale a pena a gente cortar essa intuição de alguma forma e trabalhar de uma forma muito quadradinha, muito encaixotadinha. Porém, depois que a gente entra no processo de quando a gente tem uma grande pergunta, a coisa começa a ficar mais interessante, porque é essa grande pergunta que vai conduzir a nossa pesquisa. E aí você vai me perguntar, tá bom, Bárbara, você está falando grande pergunta, o que você está querendo dizer com isso? Né? Com grande pergunta. Eu estou aqui querendo colocar para vocês exatamente isso. A grande pergunta é a pergunta norteadora de todo o meu processo de pesquisa. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um processo de pesquisa sobre uma plataforma de mobilidade, por exemplo, a grande pergunta é como que as pessoas resolvem o problema que elas têm nesse momento, né? E como que eu posso fazer para resolver melhor? Ou quais são as dores desse problema que a pessoa está enfrentando no momento e como eu posso resolver isso melhor? Se a gente está falando, por exemplo, do Uber, para dar um grande exemplo, a gente está falando que a grande pergunta é como as pessoas têm feito para se deslocar do ponto A ao ponto B, né? Se é de táxi, se é de ônibus, se é a pé, se é de metrô e tudo mais. E aí é a partir daí que a gente sai com essa pesquisa, né? A gente sai com essa pesquisa tentando entender como que a pessoa faz para resolver o problema e quais são os gaps desse problema para que eu possa propor uma solução mais para frente. Beleza? E aí vem a parte legal, né? Porque quando a gente já tem a grande pergunta, fica muito mais fácil da gente escolher as armas que a gente vai usar para ir para esse jogo, né? Existe uma infinidade de ferramentas de pesquisa. Aqui tem algumas que foram organizadas pelo Sebastian Chang, que é um consultor dessa área.
Eu amo essa tabela periódica porque eu acho ela a coisa mais linda do mundo, mas mais do que isso, eu acho que ela traz uma concisão muito interessante, todas as ferramentas que a gente pode usar no processo de descoberta e definição. Né? Tanto quando a gente está falando só de service design, né, do design de serviço, quanto quando a gente está falando do service design e do UX, e quando a gente está falando só de UX. Eu particularmente não acho que faça muito sentido, assim, eu entendo as diferenças que se propõe entre falar de experiência do usuário e design de serviço, mas eu entendo que uma coisa é integrada à outra também. A experiência do usuário faz parte da pesquisa do design de serviço e o design de serviço faz parte da conclusão da pesquisa de experiência do usuário. Então, eu acho que são disciplinas congêneres aí que a gente pode muito bem trocar essas ferramentas de posição aí a hora que nos convier. Vocês viram a quantidade de ferramentas que tem aqui, né? Tem uma infinidade de ferramentas aqui, e eu não vou falar de todas elas hoje, né? Até porque senão vocês iam ficar comigo até amanhã de noite aqui, para a gente falar de todas as ferramentas. Então, a gente vai falar de algumas de uma forma um pouco mais concisa. Quando a gente está falando da parte de entendimento e observação, que são essas duas primeiras fases do processo de design thinking, a gente está falando de uma série de ferramentas ali, enfim, que a gente já viu ali na tabela periódica, mas existem algumas que são muito interessantes, porque elas trazem insights muito legais, muito amplos, né? E a gente vai abordar algumas delas aqui. A gente vai falar de desk, a gente vai falar do Safari de serviços ou de imersão, a gente vai falar de shadowing também, e vai falar de entrevistas. Eu vou passar rapidamente sobre o mapa de stakeholders, pesquisa quantitativa, sondagem cultural e grupo focal, beleza? São algumas das ferramentas aqui quando a gente está falando do mundo analógico, mas para o digital também funciona, e vocês vão ver por quê. A Desk Research, ela é uma pesquisa, como o nome mesmo diz, né? A boa bugada, a boa e velha bugada. Ela tem a ver com a gente entender o que já foi dito sobre o assunto, né, que a gente está abordando. Tem a ver tem a ver com a gente buscar qual é a inteligência que já foi fabricada sobre aquilo, né? Por que a gente faz uma desk? E aí eu sempre falo, eu nunca saio de um processo se não o meu kickoff é sempre uma desk research. Não tem nenhum processo que eu pule a desk research, porque eu tenho a impressão de que ela fazer uma grande pesquisa, um grande catadão do que já foi dito para o assunto e todos sobre o assunto e os assuntos correlatos, ela faz parte de você também não perder tempo tentando levantar informações que já foram levantadas, né? Tentando buscar conteúdos que já foram apresentados, enfim. Você já pode ali mesmo já se apropriar de um monte de inteligência que já foi feita sobre o assunto que está em pesquisa, né? Então, a gente levanta pesquisas quantitativas, a gente levanta pesquisas científicas que foram feitas sobre o determinado assunto ou as suas correlações, a gente levanta queixas e reclamações de clientes, de usuários em plataformas comuns, tipo Reclame Aqui, enfim, Facebook, Instagram e tudo mais. Né? A gente começa a pensar no usuário a partir do que ele coloca na mesa e a partir do que as pessoas que já analisaram ele colocam na mesa. Vou dar um exemplo. Um dos trabalhos que, no curso de inovação social que eu dou no Garage, uma das turmas a gente abordou uma questão, uma solução que estava sendo desenvolvida para ensinar educação financeira para criança, né, para crianças em condição de vulnerabilidade, em periferias e tudo mais. Então, a gente sabia que tinha essa missão de trabalhar a educação financeira para a criança, mas qual que é o ponto de vista, né? Como é que a gente ia chegar? E a primeira coisa que a gente fez foi uma bela desk para entender, por exemplo, quais são os gaps de aprendizado das crianças no que tange a educação financeira. Ou quais são as principais características que educadores, pedagogos ou especialistas no assunto propõem para a questão de educar financeiramente as crianças. Minha solução é isso? Não necessariamente ia ser, não foi. Mas ela é um ponto de partida para eu começar a entender toda a inteligência que já foi criada dentro desse assunto.
Então, da desk, a gente pode passar para outras técnicas interessantes também, né? E aí, eu acho o shadowing uma técnica muito legal, eu gosto muito de fazer shadowing, que nada mais é do que a gente fazer sombra mesmo nas pessoas, no usuário que a gente está analisando, né? Minha primeira experiência de pesquisa em UX foi um shadowing numa banca de revista, numa banca de jornal. Que meu professor, a gente estava estudando, o professor falou, olha, desce ali na banca, o dono da banca está com uma questão de que tá perdendo vendas, está perdendo faturamento, na verdade não era nem volume de vendas, ele está perdendo faturamento, e ele não sabe o que está acontecendo, que as pessoas não estão comprando mais tanto quanto elas compravam antes, né? O ticket médio baixou e tudo mais. Então, vai lá pesquisar o que é. Fui eu e meu grupo lá. A gente ficou dentro da banca de revista, fingindo que estava olhando as coisas, mas na verdade observando as pessoas, né? Observando como as pessoas circulam, como as pessoas estavam vendo ali o material. Então, trata-se um pouco de ser invisível, sabe? E isso eu acho que é muito importante quando a gente está falando de shadowing, porque as pessoas atuam quando elas sabem que elas estão sendo observadas, né? Então, o quão menos visível eu for, melhor. Né? O quão menos ela notar que eu estou ali, melhor. Ah, Bárbara, mas você vai perseguir a pessoa, assim, né? Não é para fazer stalking, gente, mas é para ir observando e estar em volta dela ali de alguma forma para observar o que ela está fazendo. Quando a gente, por exemplo, chama um usuário para frente da nossa plataforma e fica analisando o que ele está fazendo na tela, ou quando a gente chama o usuário para testar um aplicativo no celular e a gente grava a movimentação de tela que ele fez para a gente entender onde ele clicou, quais foram as tentativas de clicar, de acesso dele, por exemplo, a gente está fazendo um shadowing digital, né? A gente está fazendo um shadowing dentro desse universo digital. Se eu vou lá na banca de revista, estou fazendo um shadowing dentro do universo analógico, né? Então, é a mesma ferramenta que se encaixa nos dois lugares. Né? Então, a gente tem esse efeito de invisibilidade. A imersão é o que a gente chama de safari. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo, que eu acho que ele não diz muita coisa, mas é você fazer parte do habitat natural do problema, né? Você fazer uma auto-observação diante das expectativas. Então, é você analisar o seu uso você como usuário e você entender o que você esperava de ver ali, o que você sentia de ver ali, ou o que você gostaria de ver naquela plataforma, por exemplo, ou dentro de uma loja, ou dentro de algum contexto. Né? Tem a ver com você se colocar na pele do usuário, que tem essa conexão empática. Aqui, a gente, em particular, estuda muito os pontos de contato e os pontos de interação, porque quando a gente faz um processo imersivo, a gente começa a entender aonde faz falta alguma evidência, ou aonde faz falta ter uma troca com a plataforma, ter uma troca com a interface, ou ter uma troca com alguma pessoa, né? Será que faz falta dentro de uma... A gente entende quando faz falta um vendedor disponível dentro de uma loja, no momento em que a gente começa a olhar as coisas e a gente quer tirar uma dúvida e não tem ninguém em volta, né? Então, tem a ver com esse entendimento, assim, de buscar os pontos de contato, os pontos de interação. Por fim, a gente tem entrevista, né, que, nossa, entrevista para mim é o xodó da minha vida, como eu gosto de fazer, conversar com gente. E aqui eu queria deixar para vocês 3 diquinhas aí bem rápidas. Eu trabalhei como jornalista há muito tempo, o que eu mais fiz na minha vida foi entrevista. E eu comecei a trabalhar em research justamente por causa dessa habilidade de trabalhar em entrevista. E eu acho que é muito importante a gente não ter tabus assim para fazer entrevista, né? Muitas vezes a gente fica constrangido de falar com as pessoas e de fazer pergunta e tudo mais. Então, eu sempre monto uma montanhazinha aí que eu falo que é a nossa rotina. A gente sempre começa a entrevista com uma pergunta inicial básica, assim, para abrir a porta, talvez uma troca, né, para criar um rapport, que a gente chama de fazer essa correlação. Tipo, não, hoje eu peguei meu trânsito para chegar e tal, enfim, você se colocar na posição de humana e abrir a porta da sua vida para essa pessoa que vai te responder as perguntas, né?
você trazer essa pessoa para perto de você, abrindo uma porta do seu dia para ela. Que assim isso faz com que ela se sinta de uma forma mais conectada com você, mais próxima de você, e por isso se sentirá mais confortável em responder suas perguntas. Durante a condução da entrevista, a gente faz sempre uma escala de intimidade mesmo, assim, né? A ideia a gente, por mais que a gente tenha pouco tempo ou não tenha muita possibilidade de fazer perguntas demais ali, porque a pessoa, enfim, não está disponível, a gente nunca começa a entrevista já com a pergunta mais difícil. É importante que a gente, mais difícil que eu digo assim, mais intensa, mais profunda, né? Não que a pessoa não vá te dar uma resposta certa ou errada, porque isso não existe em entrevista, mas a gente não entra direto num assunto muito profundo. A gente procura ir conduzindo a pessoa para um lugar de ganho de intimidade, e aí sim ela conseguir trazer para você os inputs que você precisa. Né? E aqui é muito importante a gente lembrar que são sempre perguntas abertas, né? A gente procura sempre evitar as perguntas de sim e não, justamente para não ficar cortando esse processo de entrevista em solavancos, assim, né? Então, a ideia é conduzir sempre um bate-papo em que você leve a pessoa para ela mesma ter a vontade de te contar essas informações, né? E que ela mesma se desperte a trazer as informações dela para jogo. Então a gente faz uma espécie de escalada dessa intimidade e junto com a escalada dessa intimidade vem um aprofundamento da questão, né? Então a gente ali no meio de uma entrevista, na parte o meio do período que você tem para entrevistar a pessoa, você tem que estar ali questionando as coisas mais profundas mesmo e trazendo esses sentimentos aí de uma forma mais clara. Mas Marina falou aqui, ó, na psicologia, a primeira pergunta geralmente foi difícil chegar aqui, por ser uma pergunta aberta, gera muitas respostas diferentes, exatamente. É sempre esse ponto, assim, né, a gente gera informações abertas de uma outra forma, né, faz perguntas e propostas para as pessoas responderem, não é uma pergunta de, você gosta, não gosta, você quer ou não quer, né, a gente faz propostas para as pessoas. E na finalização, a gente sempre busca finalizar para cima, né? Essa é a minha dica, assim, para que a pessoa não saia de lá com uma experiência, não saia dessa entrevista com uma experiência ruim, ou então, no momento mais crítico da sua relação ali com a conversa, a gente conduz ela de volta para a rotina dela e para aquela mesma porta que a gente abriu. Né? Uma das perguntas que uma das estratégias que eu mais gosto de usar são 5 porquês, né? Porque quando a gente começa a fazer uma entrevista, às vezes a pessoa fala, eu gosto das coisas, por exemplo, eu gosto de chocolate. E aí eu vou perguntar, mas por quê? Porque chocolate é doce. Mas por quê? Porque tem muito açúcar, né? A gente vai aprofundando os porquês, né? Para poder entender a raiz do problema. E, em geral, em 5 porquês, a gente consegue chegar na raiz do problema. E ao chegar na raiz do problema, fica fácil da gente construir um ponto de vista, né? E aí vocês vão me perguntar, legal, Bárbara, você falou de algumas técnicas aí que funcionam muito bem offline, né? E se a gente for falar do online, né? E se a gente for falar do que é uma plataforma digital e tudo mais. Dentro da plataforma digital, eu gosto muito desse framework que chama Heart, que é um framework do Google, que eu acho bastante bem resolvido, assim, né? Em termos de pesquisa do que a gente procura, enfim, do que a gente quer aprender, né, com esse usuário. E aí a gente está falando sobre identificar níveis de felicidade, de engajamento, de adotabilidade, de retenção e de sucesso da sua tarefa. Ou seja, quando a gente está falando de uma pesquisa em UX, a gente está tentando entender se o usuário está conseguindo cumprir com todas as atividades que ele gostaria de cumprir, né? Se a gente está conseguindo aquele encaixe perfeito entre a expectativa do que a empresa quer fornecer e a expectativa do que o usuário quer realizar, né? Então, o grande lance, a grande primeira coisa que a gente vai analisar é o job to be done desse usuário. Qual é a tarefa que ele quer cumprir, né?
qual que é a tarefa que ele precisa de mim, que ele quer cumprir, que ele vai cumprir através da minha plataforma, ou através do meu serviço, né? Então, o primeiro indicador é esse indicador de sucesso de tarefa, né? Será que ele conseguiu? Então, a gente voltando àquele exemplo do copo d'água, será que dentro daqueles 7 estágios de ação eu consigo matar minha sede? Porque no fim, a minha tarefa que eu preciso cumprir é matar a minha sede, né? Então, eu estou cumprindo com todos esses passos de uma forma fluida ou de uma forma não fluida, né? Como é que eu analiso isso em ambiente digital, por exemplo? Eu analiso isso em ambiente digital quando eu vejo até onde a pessoa foi dentro da minha plataforma. Por exemplo, você está no Mercado Livre, ou numa loja, ou num e-commerce qualquer, e você está lá porque você quer comprar alguma coisa. Se você navega, quanto tempo você demora navegando para chegar até o carrinho e efetuar a compra, por exemplo, isso é uma pesquisa de UX, né? Ou, por exemplo, quantos links diferentes dentro do site você visita até que você consiga identificar o produto que você quer ir para o carrinho. Esse é um indicador de sucesso de tarefa, né? Quando a gente está falando de retenção, a gente está falando de quantas vezes depois de concluir esse processo de essa tarefa, eu volto, né? O usuário volta. Então, por exemplo, voltando ao exemplo do e-commerce, a recorrência desse usuário é um indicador de usabilidade, né, de pesquisa em UX. Então, esse já é também um outro dado que a gente pode levantar dentro de ferramentas digitais. Uma terceira característica é a adoção, né, a adotabilidade, que a gente chama. A adotabilidade, ela é o atributo daquilo que é fácil de você incorporar, ou seja, quão fácil é da pessoa identificar que ela precisa daquele produto ou daquele serviço, daquela plataforma, ou daquele app, e quão fácil é dela começar esse processo, né? Quão fácil é dela iniciar o uso e chegar até a execução da sua tarefa, né? Então, quando a gente está falando de adotabilidade, a gente está falando sobre os primeiros estágios da pessoa dentro de um sistema, dentro de uma plataforma, dentro de um aplicativo ou dentro de um serviço, né? É aquele momento em que ela decide que ela precisa do produto, do serviço, que ela tem a sede do copo d'água, é no começo dos 7 estágios da ação, né? É entre o primeiro, o segundo e o terceiro estágio da ação, é o quão rápido eu consigo e o quão fluido é o processo de adotar esse produto ou esse serviço, de passar a usar esse produto, esse serviço, a plataforma, enfim, de uma forma geral, né? Quando a gente está aí, a gente passa para a parte de engajamento, que também é um outro atributo, e aí quando a gente analisa o engajamento, a gente analisa o quanto a pessoa se diverte ali dentro, né? Dentro da plataforma, dentro desse aplicativo, ou desse Marcelo, ou desse serviço. Marcelo está perguntando se nessa etapa se aplica a growth rate, né? A taxa de crescimento. Entender a growth rate é sempre importante, né? Mas eu acho que é importante em qualquer fase, na verdade. Mas a gente tende a usar ela exatamente na leitura de adotabilidade, né? Quando a gente percebe qual que é a taxa de crescimento de número de usuários, a gente está vendo quantas pessoas são capazes de adotar isso. Só que ir mais profundamente nisso, a gente passa da growth rate, passa do número e vai para um observar mesmo mais profundamente, né? De entender como que está sendo esse processo de adoção da ferramenta, da plataforma. Não só quantas pessoas estão adotando, mas como está sendo esse processo de adoção, né? Então, o observar da growth rate, eu acho que ele é transversal a todos esses princípios, né, que a gente está mencionando. Mas eu acho que particularmente aqui a gente trabalha de uma forma um pouco mais profunda, assim. Quando a gente está falando de adotabilidade, a gente está tentando entender como que é esse processo de adoção, mais do que quanto é. Beleza? Me diz se ficou claro para você, tá bom? Ah, de nada. Então, quando a gente está falando de engajamento, a gente está falando sobre o quanto a pessoa curte estar dentro daquele processo, né?
e curte estar dentro da plataforma. Já deve ter acontecido com vocês, por exemplo, de vocês ficarem perdidos dentro de uma plataforma, clicando aqui, clicando lá, ou dentro de um aplicativo sem conseguir chegar na tarefa que você gostaria de cumprir, sem conseguir realizar a tarefa que você gostaria de cumprir, né? E aí, eu acho que tem um grande pulo do gato que é muito importante a gente ter em mente, é o seguinte: muitas vezes, por exemplo, a gente fala assim, o engajamento da pessoa na plataforma eu vou medir com o tempo que ela passa online, né? Ou o tempo que ela passa usando, por exemplo. Para o Facebook, é uma métrica o tempo que você passa usando o Facebook, né? Circulando ali na ferramenta. Mas não essa métrica precisa ser observada com mais profundidade para entender se o quão fluido está sendo esse tempo que você está passando na ferramenta, né? Usando a ferramenta. Então, é importante você analisar engajamento com os indicadores de números, mas também com os indicadores comportamentais, porque aí você vai entender que ele está navegando porque ele está desfrutando de todas as interfaces dessa ferramenta, né? Seja um aplicativo, uma plataforma, um serviço, tudo mais, ou se ele está perdido dentro dessa ferramenta, né? E aí, por fim, a gente tem a questão da felicidade, que é o H do Heart, que é o happiness, que tem a ver com você identificar quão satisfeito o cliente está, né? O usuário está. E aí as estrelinhas e os NPS da vida e todas as coisas que a gente já está acostumado, que você faz bastante de identificar a satisfação. A questão aqui, que eu acho que é o mais importante, é o seguinte: todos esses 5 atributos, eles precisam estar sempre em balanço, eles precisam estar sempre em equilíbrio. Porque eu não sei se vocês notaram, mas aí o grande lance desses 5 atributos é que a gente não consegue ver um sem ver o outro, né? Eu não consigo analisar o meu engajamento de uma forma precisa se eu não entender qual que é a minha taxa de sucesso, por exemplo. Às vezes meu engajamento vai estar altão, cara. A pessoa fica lá meia hora na minha ferramenta, mas ela não cumpre a tarefa final. Ou então ela entra muito fácil, o primeiro dia ela mexe bastante e aí ela cumpre uma primeira tarefa e nunca mais volta. Então eu tenho um teste de sucesso alto, tenho um sucesso de tarefa alto, eu tenho uma adoção rápida, né, um indicador de adoção muito rápida, mas eu tenho uma retenção muito baixa, né? Então são 5 pratos que a gente tem que equilibrar ao mesmo tempo, né? Ou então, por exemplo, o usuário que cumpre a tarefa, mas ele cumpre a tarefa e não fica satisfeito e na hora de fazer a avaliação ali a notinha das estrelinhas, ele não escolhe adequadamente a estrelinha dele, ela não escolhe como a gente gostaria que ele escolhesse, né? Então, quando a gente está falando, esse é um dos frameworks, existem outros frameworks, eu quis apresentar esse para vocês porque eu acho isso mais objetivo, o mais simples, e o mais interessante da gente abordar, que eu acho bem legal. Mas existem outros e vale a pena dar uma olhada, porque dependendo de cada projeto que vocês estão usando, um framework vai se encaixar mais com o outro, mais com o projeto, né? Seja do Google, seja de outras consultorias, enfim, como a gente preferir. Quando a gente olha o projeto, a gente entende isso. Existem uma infinidade de outras ferramentas, a gente teve aqui uma conversinha rápida que não nos permite aprofundar muito em tudo. Então, queria deixar aqui um passadão para vocês aí de algumas ferramentas que a gente pode usar, alguns frameworks e tudo mais. Mas para a gente dar entrada nesse assunto aí e começar a conversar sobre eles. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, querem mandar alguma coisa aqui no grupo, se estão com alguma dúvida, qualquer coisa assim, vamos conversar um pouquinho. Voltei. Agora sim. Tem gente com a mão levantada aqui? Ah, não. Nenhuma dúvida, gente? Todo mundo tranquilão aí? A Kate está perguntando